Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Daqui a pouquinho, do deputado estadual Pedro Kemp, do PT, vai falar aqui sobre vários assuntos, né? E naturalmente quem vai fazer a entrevista é você que está assistindo o programa. Você pode utilizar aí o espaço no Facebook, você que está assistindo pela rede social, e mandar a sua pergunta. A sua pergunta vai ser feita na íntegra e será integralmente respondida pelo deputado Pedro Kemp, que já chegou. Pode entrar o deputado aqui. Pode entrar aqui. Pode passar aí pela frente, não tem problema não. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, deputado? Muitas perguntas, deputado, aqui para o senhor responder, tá? Hoje Pergunta difícil? Não, só perguntas facílimas. Quero... Bom, para quem não sabe, todo mundo sabe, Pedro Kemp é deputado estadual do PT, foi um dos sobreviventes da bancada estadual do PT, que tinha quatro deputados, terminou elegendo 2 deputados, e que enfrentou a pedreira aí, né, que essa campanha de 2018 foi a campanha tinha 3 lados, tinha o lado do PT, da esquerda, né, amaldiçoado pelos setores mais conservadores, tinha o Bolso e o Bolsonaro. Eram 3 lados. Então, Pedro Kemp vem resistindo já há muito tempo, e essa eleição foi realmente uma eleição extremamente difícil para quem não estava na onda verde, ele estava na onda vermelha. O Pedro, boa tarde. Boa tarde, Sérgio Cruz. Uma satisfação participar aqui desse programa com você. Nós temos aqui várias perguntas, mas eu quero começar com uma que foi mandada por minha amiga Silvia Sesco. Ela está... Eu não entendi bem aqui a qual reforma ela se refere. Se é a reforma da Previdência Federal ou a reforma da Previdência Estadual. Sei que ela fala aqui que... Nessa pergunta que tu... Essa é a pergunta? Estou ainda bastante confusa com relação a essa questão da reforma da Previdência. Gostaria de saber a opinião do deputado Pedro Kemp sobre esse desenho que me parece estar sendo traçado para a Previdência e até que ponto, como é que é? Que ponto, tá certo? Que ponto quaisquer mudanças ou não trarão prejuízos para o trabalhador. Deve estar se referindo à reforma da Previdência em nível nacional, não é isso, Pedro? Certo. Mas a gente vai falar também da estadual. Mas pode responder. Bom, primeiramente quero cumprimentar a minha amiga também, Silvia Sesco, por essa pergunta que é bastante importante, está na ordem do dia, né? Nesse momento que nós estamos vivendo no país, não se fala outra coisa na questão previdenciária, esse projeto que o governo federal pretende entregar para a Câmara dos Deputados nos próximos dias. Essa reforma da Previdência, de fato, para nós, na visão política que nós temos, de fato vai trazer sim prejuízos para os trabalhadores, principalmente no que se refere ao aumento da idade mínima para se aposentar para homens e para mulheres e principalmente nós não conhecemos ainda o teor, né, do projeto, mas pode ser que muitas categorias que hoje têm o direito a uma aposentadoria especial, como é o caso de professores, por exemplo, poderão perder esse direito, né? Então eu vejo que a reforma da Previdência, ela
além de estender o tempo, a idade mínima para aposentadoria, poderá deixar que algumas categorias que têm hoje a aposentadoria especial, elas percam esse direito, né? Eu queria dizer a Silvia Sesco e a todos aqueles que estão nos ouvindo, que antes de fazer uma reforma da Previdência que tenha essas mudanças tão significativas para a vida das pessoas, seria muito importante também que o governo fizesse um levantamento daquelas empresas devedoras do INSS que devem bilhões, né, para o INSS e que não contribuem com a Previdência, fazendo com que, de fato, a gente tenha um rombo, um déficit nessa situação que acaba a conta indo para os trabalhadores. Nós temos hoje 2/3 praticamente das aposentadorias no Brasil, elas são no valor de um salário mínimo. Então praticamente 2/3 dos aposentados recebem um salário mínimo, e isso não pode significar, isso não quer dizer que os trabalhadores que são culpados, né, pelo déficit que existe, o suposto déficit que existe, né, da Previdência Social, e também não são esses que devem pagar a conta, né? É preciso a gente também discutir melhor esse déficit da Previdência. Já aconteceu, inclusive, uma CPI, né, no Congresso Nacional, que chegou à conclusão que não existe déficit da Previdência, né? Agora, é claro que o país ele tem que fazer alguns ajustes e tem que se adequar ao momento que nós estamos vivendo. Aumentou a expectativa de vida da população, as pessoas estão vivendo mais. Agora, isso precisa ser muito bem debatido para que aquele trabalhador, né, que ganha um salário mínimo, que trabalha num serviço pesado, que tem uma atividade que é extremamente desgastante do ponto de vista emocional e físico, não venha pagar o pato, né, dessa reforma da Previdência que está sendo anunciada. Deputado, nós tivemos aqui uma mini reforma na legislatura passada, com a aprovação da Assembleia Legislativa, acuada pelo choque, né, da polícia, uma reforma da Previdência de Mato Grosso do Sul. Agora eu estou vendo aqui no jornal que não adiantou nada aquela reforma, que o déficit continua do mesmo tamanho. Que reforma foi aquela? Na verdade, o governo tinha a intenção de fazer uma reforma mais profunda, né, do que acabou fazendo. O governo do estado, ele queria elevar o desconto de 11% para 14% de todos os servidores, né? Numa negociação que houve na Assembleia Legislativa, e eu tenho que dizer que a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, ela foi fundamental nessa discussão. Nós conseguimos retirar desse aumento de 11% para 14% todos aqueles servidores públicos que ganham até o teto da Previdência Social, que é, o ano passado, R$ 5.550 mais ou menos, né? Então todos os servidores que ganham até o teto da Previdência ficaram de fora daquela reforma. Então apenas os servidores que têm um salário acima desse teto da Previdência que passariam a contribuir 14%, né? Na verdade, a gente aqui no Mato Grosso do Sul também precisaria fazer uma auditoria, né, da nossa Previdência Estadual, para saber de fato qual que é a origem do déficit, de fato se é possível capitalizar o Fundo de Previdência Estadual. Então tudo vai sendo feito, na verdade, para jogar nas costas dos trabalhadores e dos servidores públicos, né? Não há o interesse do governo em fazer um estudo mais aprofundado, inclusive para encarar melhor esse suposto déficit que existe e aquilo que é possível fazer para capitalizar o fundo de previdência dos servidores. Agora, Sérgio Cruz, um dos problemas que nós tivemos nessa reforma da Previdência
que o governo do estado fez aqui no Mato Grosso do Sul foi acabar com o fundo previdenciário que tinha sido aprovado no governo André Pitinelli, né, no governo anterior, para garantir as futuras aposentadorias daqueles servidores que entraram no estado a partir de 2013, né? Coisa que no passado, lá na criação do estado de Mato Grosso do Sul, quando a gente tinha o antigo Previsul, isso não foi feito, né? Aquele dinheiro que se descontava do servidor, ele caía no caixa do governo e era usado para tudo quanto é coisa. Na verdade, não houve uma preocupação de organizar a previdência dos servidores lá atrás. O governo André Pitinelli, ele fez isso, aprovou um fundo previdenciário para garantir pelo menos as futuras aposentadorias. Mas o governo Reinaldo Azambuja, né, enfrentando problemas de caixa, né, em função da crise e de outras questões, ele então mandou para a Assembleia, naquele projeto, né, daquele momento, também um pedido de autorização para usar o dinheiro, né, que estava reservado para as futuras aposentadorias, né, em torno de 500 milhões de reais, né? Então esse dinheiro já não existe mais, o governo já queimou essa gordura aí, né? E agora quem fica numa situação de insegurança são os servidores que futuramente não sabem se vão ter como receber as suas aposentadorias. Muito bem, você pode mandar sua pergunta aí na página da Via Morena no Facebook. A dúvida que você tiver com relação aos assuntos que estão sendo tratados, você pode, né, qualquer pergunta, independentemente dos assuntos, né, que estão sendo enfocados, de repente vira um assunto, né, vira uma pauta. O Jorge Ribeiro está perguntando: sou Jorge do Rancho Alegre 4, nossa, como tem Rancho Alegre aqui, hein? Gostaria que o senhor olhasse como está o nosso bairro. Tem ido lá? Não tenho ido lá recentemente, mas vou seguir aqui, vou atender o convite, né, do nosso amigo Jorge, fazer uma visita ao bairro. Embora a nossa atuação como deputado estadual, ela é mais voltada para as questões do estado, né, e a preocupação dos vereadores, né, da capital estão mais voltadas para os bairros do município de Campo Grande, mas nada impede que a gente possa visitar o bairro, conhecer os problemas e também fazer indicações, né, para o nosso prefeito, para atender também as demandas, né, dos moradores dos nossos bairros. Você pergunta, o deputado Pedro Kemp responde. Pergunta aí, o Índio, não chegou a pergunta aí, mas tem umas perguntas que vieram as perguntas que vieram do servidor do perfil do deputado. Eu queria, Sérgio, aproveitar e complementar aquela minha resposta anterior. Eu estava dizendo que, embora a nossa preocupação como deputado estadual, a nossa função se volta mais para os problemas do estado, né? E os vereadores estão focados nas questões do município, mas a gente recebe muito no nosso gabinete, né, através de mensagem nas redes sociais ou por e-mail, uma série de reivindicações dos moradores dos nossos bairros, né? E a gente nunca deixa de encaminhar essas reivindicações da população. A gente faz muitas indicações para o secretário municipal de infraestrutura, né, o Rudi Fiorese, recebe muitas reivindicações nossas que atende aos pedidos, né, dos moradores de Campo Grande. Semana passada mesmo eu estive fazendo uma visita para o secretário Rudi Fiorese e levei lá uma série de reivindicações dos bairros de Campo Grande. Inclusive fui acompanhado de uma presidente de associação de moradores, né? Então a gente também faz esse trabalho. Campo Grande concentra aqui praticamente 1/3, né, da população do nosso estado. É uma cidade que tem, né, as suas demandas, e a gente também faz esse trabalho de atender os pedidos da população. Deputado, no Fantástico de ontem, um programa desse, acho que foi no Fantástico, uma reportagem interessante
sobre a militarização das escolas públicas, lá no Distrito Federal. Quer dizer, houve um compartilhamento de direção. A disciplina por conta da polícia militar e a pedagogia por conta dos professores. Me parece que o pessoal está antecipando a proposta do Bolsonaro, né? Até porque o governador do Distrito Federal nem do PSL né? Me parece que é do MDB. Uhum. O que você acha dessa aí? O senhor que é educador e tal, o que você acha dessa ideia de militarização das escolas? Olha, eu sou radicalmente contrário a essa proposta de militarização, né, das administrações das escolas. Eu sou favorável a que exista escola militar como uma opção para a população, né? Por exemplo, aqui em Campo Grande nós temos um colégio militar que inclusive tem uma boa avaliação em relação ao desempenho dos alunos. É um colégio que tem a sua disciplina, que tem a sua filosofia, né? Então, nesse sentido, eu sou favorável que existam escolas militares pelo Brasil afora, mas aí como uma opção para a população. Então, quem quiser colocar o seu filho na escola militar, dentro daquela filosofia, daquela política educacional, tem essa opção. Agora, eu sou contrário a militarizar todas as escolas públicas. E aí, nesse sentido, eu fico pensando assim, naquela ideia, né? Quando você não consegue resolver uma coisa, chama a polícia, né? Aí parece que os professores, os educadores, os diretores das escolas não estão dando conta de implantar uma disciplina na escola, de desenvolver um trabalho, aí chama os militares, né? Porque os militares vão entrar lá e vão impor um regime militar, uma disciplina militar. Então, nesse sentido, eu sou contra. Eu acho que diretores de escolas, os coordenadores, professores, eles têm capacidade, têm condições de organizar o ambiente escolar. Existe um regimento escolar, né? Existe um projeto político-pedagógico em cada escola, né? Então, educação, quem tem que fazer são os educadores, né? Eu não estou também com isso dizendo, não, a escola tem que ficar, vamos dizer assim, sem um regramento, sem uma disciplina. Não. Eu quero citar aqui um grande educador brasileiro que é referência no mundo todo, muito respeitado fora do Brasil, que esse atual governo do Bolsonaro procura, inclusive, apagar a imagem dele, a história dele no Brasil, que é o Paulo Freire, né? Um grande educador brasileiro. O Paulo Freire, que defendia uma educação democrática, libertadora, comprometida com a emancipação, né, dos pobres. O Paulo Freire dizia da importância da disciplina na educação. Não existe educação sem disciplina, né? Quando o aluno xinga o professor, entra na sala de aula, bagunça o coreto, não deixa a aula acontecer, isso é inadmissível, né? Educação combina com disciplina, com organização. Então, eu acho que não é papel, né, dos militares estarem na escola organizando o ambiente escolar. Para mim, é uma função dos educadores. Agora, escola militar, para quem quiser, eu acho que é interessante existir essa oportunidade. Inclusive, o senhor pode sugerir a favor ou contra o governo do Estado estabelecer escolas sob a coordenação da polícia? Então, eu não ouvi ainda aqui do governo do Estado, né, essa proposta, essa intenção, né, de trazer para as escolas estaduais militares para organizar a disciplina da escola, né? Mas se houver esse tipo de proposta, eu, como deputado estadual, vou me posicionar contra na Assembleia Legislativa. Eu acho que, como eu disse aqui, os militares têm o seu papel, têm a sua função estabelecida pela Constituição. Agora, transferir a responsabilidade de administrar a escola para os militares a meu ver, chamar os educadores de incompetentes, né? Eu acho que a Secretaria de Educação do Estado, inclusive, ela tem essa responsabilidade
de discutir com os gestores escolares uma política, né, em que se resgate o respeito, a disciplina, se resgate inclusive a participação da comunidade escolar na elaboração da sua proposta pedagógica. Então, se esse debate surgir na Assembleia Legislativa, vamos discutir com a comunidade, vamos chamar os educadores, vamos fazer essa discussão para ver como que a comunidade vê essa questão. Deputado, o Supremo Tribunal Federal está decidindo sobre a questão da homofobia, proibição completa da homofobia. Há uma grande reação em nível de Congresso Nacional, me parece que até majoritariamente hoje no Senado e na Câmara dos Deputados, em se manifestar ou até mesmo decidir com relação a essa questão da homofobia, antes mesmo que o Poder Judiciário tome a decisão. Qual é a posição do deputado? É claro, eu sei a posição do deputado, mas o que o deputado espera dessa resistência, né, contra a homofobia? Primeiro, eu acho que o fato do Supremo Tribunal Federal estar discutindo essa questão, até porque ele foi provocado, né, significa, sim, uma omissão do Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo, ultimamente, aqui no Brasil, lá no Congresso Nacional principalmente, ele está sendo muito influenciado por visões fundamentalistas. Eu diria assim que há grupos, né, dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, são bancadas, né, religiosas, ligados a religiosos, a igrejas. Esses grupos, eles têm impedido o avanço de algumas pautas, né, no Congresso Nacional. Essa pauta mesmo do movimento LGBT, né, de combate à homofobia, ela tem sido prejudicada em função desse lobby, desse movimento, dessas bancadas de religiosos, né? Então, como o Congresso Nacional não discute, não legisla, não regulamenta a questão, vai para o Judiciário, né? E o Judiciário no Brasil está quase que já assumindo algumas funções do Legislativo, que não deveria acontecer, né? Eu, particularmente, sobre esse assunto, acho que a homofobia precisa ser combatida no país, né? E acredito que é preciso criminalizar, né, práticas homofóbicas. Nós temos na Constituição Federal, no artigo 5º, nós temos princípios muito importantes, né, para a cidadania, para a democracia, e ali na Constituição está dito assim, que ninguém pode ser discriminado por conta da sua cor, da religião, do seu pensamento político, né? Nenhuma discriminação por qualquer natureza. Mas como a Constituição não colocou ali por causa da orientação sexual das pessoas, então esse assunto ficou praticamente de fora. E as pessoas se veem às vezes no direito, né, de agredir alguém porque é homossexual, né, de até bater numa pessoa, agredir fisicamente, mas às vezes é verbalmente, uma opressão psicológica que a pessoa ela sente em função da sua orientação sexual, né? Eu acho que essas práticas precisam ser combatidas e a legislação precisa regulamentar esse combate à homofobia. Para mim, é preciso criminalizar essas práticas, porque vou falar agora até como psicólogo, como estudioso do assunto, né? Ninguém escolhe ser homossexual, né? Ninguém faz uma opção, eu quero ser heterossexual, quero ser homossexual. Na verdade, a própria ciência, né, a psicologia, a própria biologia hoje tem dado contribuições importantes, dizem que o certo é falar em orientação sexual. A pessoa, ela tem o seu desejo sexual orientado por alguém do mesmo sexo e ela não escolheu isso, né? Então, ela não pode sofrer discriminação, não pode sofrer violência por conta dessa sua orientação sexual. Então, eu acho que a legislação precisa sim incluir, né,
como uma medida para inibir essas práticas de violência contra as pessoas LGBT. E eu acho que o Supremo ele só está se pronunciando porque o Legislativo não está legislando sobre esse ponto, a meu ver, muito por causa do impedimento das bancadas religiosas. Deputado, a Lúcia Furtado está aqui elogiando aí. Melhor deputado de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Lúcia. Espero continuar representando bem aí a sua expectativa lá na Assembleia Legislativa, fazendo um trabalho que atenda a expectativa também da população. O Alisson Menezes, né, está querendo saber como combater o desgoverno do Reinaldo. Uma pergunta difícil essa, né, Alisson? Na verdade, o governo do estado, ele, no primeiro mandato, ele enfrentou uma crise financeira muito grande, foi salvo, vamos dizer assim, né, algumas vezes, inclusive, com a contribuição da Assembleia Legislativa, né, que deu permissão para o estado usar os depósitos judiciais, né? Depois o fundo previdenciário que eu falei que foi um desastre para os servidores, né? Ele também usou o fundo previdenciário, isso para pagar salário, né? Para pagar suas contas, e também no primeiro ano de governo aumentou impostos, né? A falar nisso, tem uma reclamação muito grande da população que o governo ele promove alguns aumentos de impostos, né? A população nem percebe direito em função da mudança das pautas, né? Pela Secretaria da Fazenda, enfim, o governo Reinaldo Zambuja enfrentou uma crise financeira e está enfrentando ainda, né? É importante a gente dizer que a situação do Estado não é nada boa. O governo está pagando salário em dia, está cumprindo com alguns compromissos, mas nós sabemos que a situação financeira do Estado não é confortável. Nós não sabemos como é que vai ser nos próximos meses, porque toda aquela gordura que o governo tinha para queimar, já queimou praticamente, né? Então, isso leva muitas vezes o governo a tomar algumas medidas que, a meu ver, estão trazendo aí alguns transtornos. Eu vou citar a área da educação, que é uma área que eu procuro acompanhar bastante, né? No começo desse ano, agora nas férias, nós tivemos em Campo Grande o fechamento de 4 escolas estaduais, né? Nós tivemos a demissão de quase 300 professores das salas de informática. Essas salas de informática agora vão ter técnicos de nível médio, pessoas que vão ganhar um salário mínimo, né? Então tiraram esses professores. O governo acabou com a educação especial, né? Aquele núcleo que atendia os alunos com deficiência, com altas habilidades, o governo fechou também, né? Ele já fechou a escola de línguas do estado, que tinha ali perto do Círculo Militar, uma escola de línguas muito boa, bastante elogiada pelos seus alunos. O governo fechou. Então, o que a gente está assistindo é assim, um enxugamento, um corte, né, de gastos em áreas importantes, imprescindíveis, né, prioritárias, como é essa da educação. Então eu acho que nós precisamos discutir com o governo do estado medidas, né, para enfrentar a crise, porém não atingindo essas áreas tão importantes. Por exemplo, eu tenho recebido ligações quase todos os dias de diretores de escolas, né, reclamando que a ordem da Secretaria de Educação é não abrir uma sala de aula com menos de 40 alunos no ensino médio, né, no ensino fundamental com 30, 35 alunos, né. Então, às vezes, você tem um aluno com deficiência nessa sala superlotada, fica muito difícil, né, trabalhar. Então, cai a qualidade do ensino, que já não é muito boa no Brasil. Então, nós precisamos realmente discutir com o governo essas medidas, né, para que, de fato, não tenha prejuízo nessas áreas tão importantes. Deputado, com relação, por exemplo, ao Estatuto do Desarmamento, tem uma pergunta da Silvia, depois uma segunda pergunta da Silvia, depois eu vou fazer.
Com relação à questão do desarmamento, o governo Bolsonaro, cumprindo promessa parcialmente, promessa de campanha, porque na campanha a promessa era dar uma arma para cada pessoa e um fuzil para proprietário rural. Mas ele decretou agora flexibilizando, né, a posse da arma. Você acha que pode acontecer com isso, deputado? Olha, eu acho que isso só contribui para o aumento da violência, né? Isso é uma ilusão que muitas vezes as pessoas alimentam, né? De achar que quando as pessoas têm uma arma em casa, elas estão mais seguras, né? E as pesquisas não mostram isso, né? Não existe fundamento para isso, né? Na verdade, uma pessoa, um cidadão comum, né, ter uma arma em casa, ele pode ser assaltado e o bandido pegar a sua arma e ainda fazer alguma coisa contra ele, né? Ou roubar sua arma e sair depois por aí assaltando outras famílias, né? Na verdade, existe outras prioridades no nosso país. Eu fiquei extremamente assim indignado como praticamente a primeira medida tomada pelo governo Bolsonaro foi essa, né? De flexibilizar a posse de armas, como se esse fosse o maior problema do nosso país, e não é, né? Nós temos problemas seríssimos, né, no Brasil, nas áreas sociais, que precisam ser enfrentados, né? Primeiro, nós estamos com desemprego na ordem de 13, 14% da população desempregada, né? Nós precisamos buscar alternativas, né, de geração de renda, de geração de empregos no país. Nós temos problemas gravíssimos na área da saúde pública, né, na própria educação e em outros setores do meio ambiente. Veja o que aconteceu em Brumadinho, aconteceu em Mariana, pode acontecer aqui no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, né? Aliás, nós temos um alerta aqui, né, em Corumbá sobre as barragens que nós temos aí, que também não estamos livres de acidentes como esses que aconteceram. Imagine o desastre, né, na vida daquelas comunidades que vivem ao entorno da barragem, e ainda o desastre ambiental no coração do Pantanal do Mato Grosso do Sul, né? Então esses problemas devem fazer com que o governo se debruce em cima deles e apresente para a população alternativas, né? Agora, depois que o Bolsonaro flexibilizou essa questão da posse de armas, saiu uma pesquisa logo em seguida e a maioria da população não estava nem interessada nesse assunto, né? Eu tenho certeza que a maioria do povo não tem nem dinheiro para comprar uma arma para deixar na sua casa, né? Não está preocupada com isso. A população está preocupada com o policial na rua, com a viatura passando no seu bairro para garantir segurança pública, né? Agora, está preocupada também com o emprego. Todo dia eu recebo currículo de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, uma oportunidade de trabalho, né? Então eu vejo que, para mim, foi uma decepção, né? Quando o governo anuncia praticamente a primeira medida, essa, né, da posse de armas, sendo que a gente tem problemas muito sérios no Brasil que precisam ser enfrentados. Pois é, a Silvia Sesco está dizendo o seguinte: agradeço as explicações do deputado Pedro Kemp sobre a questão da reforma previdenciária em nível nacional. Tal como eu imaginava, me parece que se está pensando numa reforma sem um diagnóstico mais preciso sobre a responsabilidade maior pelos déficits previdenciários. Ela naturalmente cita que você falou aqui com relação aos calotes, né, dados à Receita. Inclusive, Sérgio, eu quero aqui fazer uma sugestão para quem está nos ouvindo, né? Vai daqui a pouco no Google, né, e coloca lá assim: as maiores empresas devedoras, né, do INSS, que não pagam a Previdência Social. Você vai encontrar lá JBS, você vai encontrar Friboi, você vai encontrar Caixa Econômica Federal, você vai encontrar vários bancos, né,
Os bancos no Brasil, eles têm um lucro praticamente em torno de 20 bilhões de reais. O Itaú, o Bradesco, ano passado tiveram um lucro nesse patamar aí, né? E muitos bancos não estão em dia com a Previdência Social, né? São devedores. E tem grandes empresas que lucram muito e também estão devendo. Agora, o trabalhador, ele tem um desconto ali no seu salário, né? Não tem como ele não deixar de recolher, a não ser que a sua empresa desconte do trabalhador e não pague também, né? Mas eu acho que uma reforma da Previdência que só esteja voltada para o aumento da idade mínima para se aposentar, sem discutir inclusive privilégios, né? Vamos ver se o setor público vai dar sua contribuição, né? Porque o trabalhador hoje ele tem um teto, ele se aposenta com agora R$6.000, vamos colocar assim, né? E os juízes, os desembargadores, né, os promotores, os procuradores, os militares, né? Nós sabemos que as filhas, né, dos militares que recebiam a pensão, elas muitas vezes não se casavam no civil, né, para continuar solteiras no papel e continuar recebendo a pensão do seu pai militar o resto da vida, né? Então essas questões precisam ser olhadas também, porque senão é o pequeno sempre que é lesado, né? Então eu acho que essas questões aí precisam ser melhor aprofundadas nessa reforma da Previdência. Vai vir agora como uma avalanche, né, com muita força, com uma enxurrada, a proposta da tal escola sem partido, né? Como não havia ressonância no Congresso Nacional, os autores da ideia passaram a perseguir câmaras municipais, assembleias legislativas, inclusive tentaram aprovar aqui no Mato Grosso do Sul, e teve na pessoa do deputado Pedro Kemp e da bancada do PT uma grande oposição que inclusive terminou adiando essa discussão. Com certeza vai voltar, a gente já está ouvindo os rumores de que esse projeto volta à pauta na Assembleia Legislativa. Já o PT está preparado para receber o debate, deputado? Estamos preparados para continuar esse debate que nós já iniciamos lá em outros anos na Assembleia Legislativa. Esse é um projeto muito polêmico que não tem o apoio dos educadores, dos professores, dos especialistas da educação. O projeto Escola Sem Partido, na verdade, ele quer impedir o pluralismo de ideias, né? O debate democrático dentro da escola, né? Na verdade, esse projeto ele fala que o professor ele está impedido de debater política, né? Está impedido de discutir religião e impedido de discutir sexualidade na escola, né? O que eu vejo que é um retrocesso, é um atraso esse tipo de pensamento. Na verdade, esse projeto surgiu para combater a esquerda, né? Para impedir que alguns debates sejam feitos na escola, coisa que no passado não era feito e que hoje é feito, né? Você discutir as tendências ideológicas, né, na política. Então, na verdade, não é um projeto escola sem partido, é um projeto de uma ideologia só, né, que quer impedir que o debate aconteça de forma mais ampla, que os professores possam expor aos alunos, né, outras tendências existentes na política. Eu queria dizer que as pessoas que fundamentaram esse projeto, elas colocaram assim: esse projeto visa combater a doutrinação ideológica, né, em sala de aula. Ou seja, esse projeto parte do princípio que o professor ele se aproveita da sua condição ali de educador para fazer a cabeça dos alunos. Olha, vocês têm que votar no partido tal, vocês têm que votar no candidato tal, vocês têm que ser de esquerda. Existe uma ideia, né, que o governo Bolsonaro reforça muito, né, de que as universidades e as escolas estão infiltradas, né, de marxistas, de comunistas, de pessoas de esquerda fazendo a cabeça dos alunos. Ora, eu queria dizer, se isso fosse verdade, o Bolsonaro não teria ganhado a eleição,
né? Teria todo mundo votado nele por conta dessa doutrinação marxista nas escolas. Isso para mim é uma alucinação. As pessoas estão vendo hoje comunista infiltrado em todo lugar, até na Igreja Católica, né? Semana passada saiu a informação que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, está fiscalizando e, bisbilhotando os bispos da Igreja Católica que estão preparando um sínodo, né? Na terminologia da igreja, sínodo, né, para nós poderia ser um seminário para discutir os problemas da Amazônia e como é que os bispos vão organizar a evangelização, seu trabalho religioso na Amazônia. Aí o governo já está vendo por detrás disso alguns bispos comunistas, padres vermelhos, que estão querendo se infiltrar na Amazônia para abrir a Amazônia para uma invasão de ONGs internacionais, né, que vão tomar conta da Amazônia. Isso aí é uma alucinação, né? Então, assim como existem essas visões, esse projeto Escola Sem Partido nasceu dessa visão. Eles querem impedir o debate democrático em sala de aula. Para mim, o professor, ele tem que, como está, né, previsto na Constituição, ele tem que ter liberdade, né, de ensinar e apresentar todas as concepções e tendências da política, apresentar para o aluno um leque, né, de informações, e cada aluno vai fazer a sua opção. Eu, por exemplo, tive professores de direita muito conservadores, reacionários. Eu quero dizer que eu estudei no seminário 7 anos, um seminário conservador, padres europeus conservadores, né? E eu sou uma pessoa de esquerda, né? Então, não adiantou nada, né, os padres, por exemplo, tirarem o ensino, né, do marxismo, quando eu fiz filosofia, que não permitiam que a gente lesse determinados livros. Talvez foi por conta dessas proibições que eu me tornei uma pessoa de esquerda, porque eles falavam, não leia esse livro, e era esse livro que a gente mais queria ler, não é? Então, essa questão a meu ver, é uma discussão muito equivocada. A escola, ela tem que apresentar o universo, né, do pensamento, da ciência, do conhecimento científico, e cada aluno vai fazer a sua opção, vai se definir qual é o caminho que ele quer seguir na vida, né? Se ele vai ser de centro, de esquerda, de direita. Tem gente que fala, eu não sou nada. Não é verdade, não existe neutro na política. Quando você fala, eu não sou nada, você já tem uma posição política, né? Então, a escola, como diz a Constituição, ela tem que ter liberdade de ensino, né? Liberdade de pensamento, para o conhecimento fluir, né? De forma ampla. Deputado, a questão venezuelana tem dividido, inclusive, a esquerda, né, com relação ao que está acontecendo lá hoje, o aparelhamento do Estado pelo Poder Executivo. Eu li recentemente uma entrevista do Pepe Mujica, que é um dos líderes da esquerda no continente, onde ele faz algumas observações interessantes com relação à Venezuela e propõe, inclusive, uma conciliação, né, da política na Venezuela. Mais recentemente, uma manifestação do Haddad, né, que fez uma crítica à ida da presidente do PT à posse do Maduro. Não a crítica ao fato dela ter vindo, o fato dela ter vindo sem ter discutido o problema internamente. Qual é a posição do que o senhor representa dentro do PT com relação à Venezuela? Eu acho que a Venezuela está vivendo um momento crítico e, para mim, é só uma saída negociada ali, né, para superar essa crise. Eu sei que a esquerda está dividida, né, mas eu queria colocar uma situação. O pano de fundo, né, dessa crise toda na Venezuela, primeiro a crise do petróleo, né? A Venezuela está enfrentando problemas seríssimos, né, de orçamento, caiu muito, né, a capacidade de investimento do Estado, de investimento inclusive em políticas sociais, né? E também o interesse de grandes
potências aí, né, no petróleo da Venezuela, né? Não vamos dizer que o Donald Trump dos Estados Unidos ele esteja fazendo todo o movimento porque ele não gosta da cara do presidente Maduro. Não é bem assim, né? Existem interesses, né, grandes em cima da Venezuela em função do petróleo, né? E os Estados Unidos têm feito todo um movimento no sentido de tirar esse presidente para colocar alguém que seja mais amigável, né, e favorável aos seus interesses. Então a gente precisa olhar também esse pano de fundo. Tanto é que do outro lado nós temos a China e a Rússia, que estão segurando ali praticamente o Maduro, né, numa outra posição, para que os Estados Unidos não tenha a hegemonia nessa situação, né? Mas eu acho que a situação chegou num ponto crítico, onde a população está sofrendo muito e é preciso encontrar uma saída negociada. Eu sei que o Maduro recorreu até ao Papa Francisco, né, para que ele fosse o mediador aí desse conflito. O Papa se recusou, me parece, em função de não ter havido o cumprimento de alguns acordos, mas eu acho que é preciso encontrar um meio em que haja uma mediação política para a saída dessa crise, né? Então eu vejo o seguinte: não podemos achar o Maduro, e por esse discurso, é um ditador, é isso, é aquilo, apesar de eu achar que ele tem uma série de equívocos, né? Mas existem esses poderes das grandes potências por trás, né, da Venezuela. Já que o senhor falou em Papa Francisco, a Igreja vive um novo momento com a presença do Papa Francisco. É um momento que pode ser até uma inversão daquilo que foi João Paulo II, também bem diferente. O Papa João Paulo II, um Papa conservador, etc. E o Papa Francisco, um Papa mais moderno, etc. O que você acha que pode mudar na Igreja, o senhor que é um homem, um católico, né? Eu fico assim muito feliz, né, com a eleição do Papa Francisco, que veio aqui da América Latina, conhece muito de perto a realidade, né, dos povos latino-americanos e tem uma sensibilidade muito forte, né, para as questões sociais, principalmente para a questão dos pobres, né, dos trabalhadores, dos povos indígenas, né, das comunidades tradicionais. Então é uma pessoa que tem muito essa sensibilidade. Uma questão que eu vejo é que a Igreja, né, católica, ela precisa realmente estar voltada para esse clamor, né, dos segmentos populares, dos segmentos mais sofridos da sociedade, até por conta da sua missão, né, de evangelizar, de pregar os valores do cristianismo. Eu acho que uma sociedade desigual como a nossa, né, extremamente injusta, excludente, esse modelo econômico que nós temos excludente, que deixa grande parte da população alijada, né, dos seus direitos, das oportunidades na vida. Então eu acho que é realmente o papel de um líder religioso como o Papa Francisco chamar a atenção da humanidade para essas questões, né, da exclusão social, da miséria, da fome. Lá na Europa tem um problema dos refugiados, né, dos migrantes, daqueles que fogem dos conflitos em alguns países, vão para a Europa. A Europa com medo, né, da invasão dos migrantes, falando em políticas para impedir a entrada. Os Estados Unidos construindo um muro entre os Estados Unidos e o México, né? Eu acho que o papel do Papa é chamar para um espírito de solidariedade entre os povos, né, de fraternidade. Então eu sou fã, né, do Papa Francisco por ter essa visão, e ele está causando mudanças no interior da Igreja, não só por essa linha pastoral, né, que ele adotou, mas também para enfrentar aquelas irregularidades, aquelas denúncias gravíssimas, né, de pedofilia, de abusos sexuais. Ontem, inclusive, no Fantástico, né,
saiu uma matéria sobre freiras, né, que foram abusadas sexualmente na França, em outros países, e esse Papa, ele me parece que está colocando o dedo na ferida, enfrentando essa situação, até para que a igreja ela seja coerente com aquilo que pregue, né? Então ele está combatendo muito firmemente essas questões. Aliás, Sérgio, a informação que eu tenho é que ele está sofrendo uma pressão muito grande, né, da parte dos setores mais conservadores da igreja. Porque assim, um bispo era acusado de abuso sexual, então deixava quieto, né, removia, transferia de um lugar para o outro, mas não responsabilizava a pessoa pelos crimes cometidos, né? E esse Papa parece que ele não está a fim de passar a mão, de colocar debaixo do tapete. Está levantando essas questões e tentando, né, corrigir esse que é um drama, né, e uma tristeza que a gente vê no interior da igreja. Eu acho que ele precisa de muito apoio, muita oração, né, para continuar esse seu trabalho no sentido de enfrentar essas situações. Uma pergunta aí do Pedroso da Paz. Nobre Sérgio Cruz e Santíssimo. A eleição do Bolsonaro cedeu única e exclusivamente pela falta de sabedoria dos esquerdistas em insistir na inocência, entre aspas, né, do Lula. Somente quem é de extrema esquerda acredita nessa hipótese e defende o PT. Deveria ter reconhecido isso? Pequenininho aí. O erro e trabalhar em cima de um reacerto. Concorda, Pedroso? O deputado com Pedroso? Pedroso, eu respeito, né, a sua opinião, mas não posso concordar com isso. Eu tenho que dizer assim, a esquerda cometeu erros, né, nós do PT cometemos erros, mas quando você fala que o erro da esquerda foi insistir, né, na inocência, entre aspas, do Lula, eu quero dizer para você que nós temos uma outra avaliação do que aconteceu na história recente do Brasil, né? Na verdade, a direita se rearticulou depois de perder 4 eleições seguidas para o PT, né? E apoiado, inclusive, numa aliança que aconteceu com setores do Ministério Público Federal, né? Por setores extremamente conservadores e de direita na própria no Poder Judiciário, né? Vai me dizer, por exemplo, que o juiz Sérgio Moro ele atuou de forma isenta no caso do Lula. Isso aí nem uma criança mais, né, das primeiras séries do primário acredita, né? Por quê? Porque o juiz Sérgio Moro ele conduziu todo aquele processo da Operação Lava Jato, né? Sem inclusive terminar essa operação, ele pede exoneração do cargo e aceita ser ministro do governo, né? Ele inclusive tentou influenciar no resultado da eleição passada, né? Quando faltava 4 dias para a eleição no primeiro turno, ele divulgou, quebrou o sigilo, né, da delação premiada do Palocci, que acusou Lula novamente, requentou uma série de coisas, né? Então o ministro Sérgio Moro, ele nunca foi isento, a caneta pesada em cima dos petistas e uma canetinha, uma pena, né, de pavão assim, bem leve para outros políticos, né? Nós tivemos casos de processo, por exemplo, do Serra, que prescreveram, né? Outros que não foram adiante, e outros caminham muito lentamente, né? No caso do Lula, o processo foi rápido, foi um dos processos mais rápidos da história da justiça brasileira, né? Em primeira instância, segunda instância, depois prisão,
que antes não se fazia depois de julgamento em segunda instância. No caso do Lula já começou a valer, né? Então, tudo isso foi, na verdade, teve um objetivo: tirar o presidente Lula da eleição, né? Tirar o presidente Lula da eleição, que era um dos favoritos. Você diz aqui, foi um erro nosso insistir na inocência do Lula, né? Nós acreditamos que ele sim foi condenado sem provas. Não existe provas no julgamento do Lula, existem evidências que eles levantam, né? E existem delações premiadas, né? Então, na verdade, nós consideramos sim que o Lula é um preso político, é alguém que foi perseguido, né? Foi impedido de ser candidato na última eleição. Sabe por quê, Pedroso, né? Eu queria dizer uma coisa para você: enquanto a Constituição não mudar, né? Lá na Constituição está escrito que ninguém pode ser considerado culpado antes do processo transitar em julgado. Ou seja, quando não tiver mais nenhuma possibilidade de recurso, a pessoa foi condenada na última instância, aí ela é culpada, vai para a prisão. Agora, enquanto houver possibilidade de recurso, está lá na Constituição, ela não pode ser considerada culpada. É o que a gente chama de presunção da inocência. Mas no caso do Lula não valeu isso, né? Lula está preso. Então nós da esquerda, nós cometemos muito erro, mas nós não vamos nos cansar de denunciar o golpe que aconteceu no Brasil, tirando a presidente Dilma, que foi eleita pela população, né? Tirando, qual foi o motivo? Pedaladas fiscais, que todo mundo faz aí, os governadores fazem, né? Pedaladas fiscais. Mas foi o motivo para tirar a Dilma, né? Na verdade, o que estava por trás? Trazer de volta a direita para o poder, para fazer essas reformas que nós estamos vendo aí, que quem paga o pato? Reforma trabalhista, lei das terceirizações, reforma da Previdência, são os trabalhadores, né? Então, nós vamos avaliar os nossos erros, né? O partido vai se reestruturar, se reorganizar, até porque o Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, né? Só que 89 milhões de pessoas não votaram nele, a maioria. E eu acho que até mesmo quem votou nesse momento está muito decepcionado por conta dessas denúncias que estão surgindo, do Bebiano, né, do filho dele, do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, caiu por terra já todo aquele discurso, né, de combate à corrupção. No meu governo não vai ter ninguém, né, que responda por corrupção. Está cheio de gente lá, inclusive aqui do Mato Grosso do Sul, né, ministro que responde processo, que está com contas bloqueadas. Então é um governo que já em 45 dias perdeu toda a credibilidade, né? E eu não sei não, esse Bebiano aí parece que tem alguma carta na manga aí, porque ele está muito chateado com o que aconteceu, né? Então, nós cometemos erros, vamos avaliar os nossos erros, mas acredito que o PT ressurge com muita força lá na frente, depois que a população avaliar todo esse processo, inclusive o golpe que aconteceu no Brasil. Próximo. Tem uma ação de escola sem partido. Ele mesmo não. O Pedroso. Tá difícil entender a história do Pedroso aqui, é muita... Vai ler comigo aí. Quanto à escola sem partido, é resultado do excesso de liberdade dada aos acadêmicos por parte do governo nos últimos anos. As pessoas de centro e até mesmo de esquerda moderada reprovam veementemente essa esculhambação. Outro erro que os senhores deveriam ter reconhecido, mas agora já está tarde. Eu não concordo com essa sua visão, viu, Pedroso? Que esculhambação, né, nas escolas, nas universidades, né? Na verdade, a responsabilidade, né, eu acho que você está se referindo muito à questão da disciplina, né? Eu queria discutir com você também o papel dos pais, da família, né? Porque se um aluno chega na escola
xinga o professor e às vezes até ameaça o professor, é porque ele não teve lá na casa dele uma educação, né, condizente com aquilo que um aluno deve ser diante do seu professor. Eu, por exemplo, vou dizer para você, meu filho nunca chegou pichando o muro da escola, ele nunca xingou o professor. Meu filho, minha filha, eles nunca ameaçaram professor nenhum, né? Mas isso por quê? Porque eles tiveram educação em casa, né? Eu, por exemplo, fui educado por um pai e uma mãe que não tiveram além da 3ª série primária, né? Meu pai trabalhava na roça, depois foi trabalhar numa olaria, fabricando tijolo, depois trabalhou numa lenhadora, vendendo lenha, carvão, né? Chegava em casa preto de carvão todos os dias. E a minha mãe estudou até a 3ª série primária também, né? Mas eles nos educaram a respeitar as pessoas, a não xingar os adultos, né? Não desrespeitar professores. Então eu acho, cadê a responsabilidade das famílias quando um aluno chega na escola e comete uma indisciplina dessas, né? Eu acho que a responsabilidade começa em casa, depois é responsabilidade da escola, dos educadores também, desenvolver um trabalho no sentido de impor limites, né, no comportamento dos alunos. Agora, eu não posso aceitar que você joga essa responsabilidade para a esquerda. Fica parecendo que nós do PT implantamos a esculhambação nas escolas. Me desculpa, mas não posso aceitar essa sua opinião. Deputado, deixa bem claro a questão de esquerda e de direita e essa posição ideológica do PT. O pessoal fala em esquerda radical. O PT é um partido de esquerda, mas não é a esquerda radical, né? Não. Tanto que os radicais do PT formaram partidos, né? Formou o PSTU, formou o PSOL, né? Esse partido. Agora, com relação a essa... Se eu acabar um pouco d'água para abastecer. Vamos dividir aqui. Essa renúncia, falar em esquerda radical, tal, essa desistência do João Willis, né, em assumir o mandato para o qual foi eleito deputado federal, que influência pode ter isso, deputado, aí no contexto político nacional? É uma boa pergunta. Eu queria, primeiro, Sérgio, dizer que essa questão de colocar o PT como esquerda radical, extrema esquerda, né? Essa é um pouco uma ideia fabricada, né? Montada. Também tentaram muito criminalizar o PT, criminalizar todo o PT, né? Isso foi trabalhado, né? Inclusive setores da chamada grande mídia, né? Direcionando, fazendo a opinião pública nesse sentido, né? De que tudo de errado que acontece no país é culpa da esquerda, né? A extrema esquerda, os radicais, né? É importante dizer que o PT não é um partido comunista, né? Eu achava engraçado durante a eleição as pessoas falarem assim: não vote no Haddad, porque senão ele vai mudar a cor da bandeira, vai ser vermelha. Isso aí é pra gente dar risada, né? O PT governou o Brasil quanto? 14 anos? Mudou a cor da bandeira? Não mudou, né? O PT implantou o comunismo no Brasil? Isso é uma piada, né? Nem Cuba é mais comunista como já foi no começo, né? Nem a China, que é um país comunista, não é tão comunista assim como já foi no passado, né? Então, assim, essa é uma visão muito fabricada para, vamos dizer assim, fazer um combate, né, à política do partido e criminalizar as pessoas do PT. O PT é um partido que luta pela justiça social, por mais igualdade, por um país que dê mais oportunidades para as pessoas. Essa que é a luta da esquerda. Políticas sociais fortes, né? Universidade para todos, né? Educação pública de qualidade, escola pública de qualidade. Isso aqui é ser de esquerda, né? E a situação do deputado João Willis, que você colocou aqui,
é lamentável, né, que isso tenha acontecido no nosso Brasil, né? Um deputado federal legitimamente eleito pela população tenha que renunciar ao seu mandato e ir embora do país. Além de tudo, ter que ir embora do país por conta de ameaças de morte, em função das ideias que ele defende, né? Ele, que é uma pessoa homossexual, é um gay assumido, né? Ele fazia a defesa dos interesses dessa população, desse setor da sociedade, lá dentro do Congresso Nacional. Incomodava muita gente, né? Conservadores, religiosos, que achavam um absurdo o que ele falava. Tudo bem, mas ele é representante, eleito pela população, e um segmento queria que ele fosse o seu representante lá, né? E isso é democrático, na democracia. Na democracia, as pessoas têm que ter liberdade para defender suas ideias, o setor que ela representa, né? Agora, me parece que as ameaças foram pesadas, em cima não só dele, mas também de pessoas da família dele. Ameaçaram a mãe dele, né? Então a pessoa acaba ficando assustada, até porque nós tivemos o assassinato da Marielle Franco, vereadora no Rio de Janeiro, que também era homossexual, que era negra, que era uma pessoa que veio das comunidades pobres do Rio, né? Então ele deve ter pesado isso, né? Eu vou pagar para ver se vão me matar mesmo ou não, se vão matar minha mãe, né? Então é lamentável que a gente tenha isso acontecendo no Brasil. E eu acho que a renúncia do Jean Willis, ela primeiro constrange o Brasil diante da comunidade internacional, né? Porque os outros países estão vendo isso. Poxa vida, um deputado teve que ir embora do Brasil por defender suas ideias, né? Primeiro reflexo é esse. O segundo é aqui dentro. Aqui dentro, os movimentos sociais, os setores populares, né, começam a avaliar que esse momento, esse clima que nós estamos vivendo no Brasil, que nós costumamos chamar de fascista, né, dessa política em que quer impedir as pessoas de manifestarem as suas posições. Eu acho que essa renúncia do Jean Willis, ela teve um significado político muito forte, consequentemente vai ter reflexos, né, na política brasileira. Pois é, a gente quer agradecer às pessoas que mandaram perguntas, que participaram e que assistiram ao programa. Muito obrigado, deputado, por sua presença. Eu passei 7 anos na FM Capital tentando entrevistá-lo, não consegui, né? Ah, é? Agora eu estou descontando, eu estou desforrando. Isso aí. Muito obrigado por sua participação e a gente, né, vai continuar esse debate aqui para o pessoal das redes sociais. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Sérgio Cruz, pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, minha admiração, né, pela sua história, e eu ficarei sempre à sua disposição para novos debates aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado ao pessoal que assistiu. Até a próxima.